Olá, eu gostaria de trazer para nós discutirmos hoje um pouco um discurso do Papa Paulo VI, o Papa do Concílio, o Papa que concluiu o Concílio, promulgou, hoje santo, né, São Paulo VI. Discurso que ele pronunciou em Bogotá, quando esteve na América Latina para abrir a segunda conferência do Episcopado Latino-Americano, a Conferência de Medellín, e diante de uma grande multidão de agricultores, de pessoas de vida muito pobre, muito simples, ele usa a expressão os pobres são um sacramento. Quer dizer, ele retoma a ideia da sacramentalidade dos pobres. Diante dessa comunidade, ele diz assim: vocês são um sacramento para mim. E eu não vim aqui para receber aplausos, mas vim aqui para me curvar diante de vocês. E a presença de Cristo nos pobres, diz o Papa Paulo VI, apesar de não ser idêntica à presença de Cristo na Eucaristia, está em perfeita correspondência analógica e mística com a presença eucarística. Essa temática da sacramentalidade dos pobres, que um pouco ficou meio esquecida na nossa teologia, ela é retomada na América Latina, as conferências episcopais a retomam e a formulam a partir da opção preferencial pelos pobres, que depois entra na doutrina social da Igreja, a ponto de ser pronunciada tanto por por João Paulo II e também por Bento XVI, e ela vai agora ser retomada pelo Papa Francisco. Francisco constantemente fala dos pobres e de uma igreja pobre e para os pobres. Quando nós pegamos a sua última mensagem para a Jornada Mundial dos Pobres, ele vai dizer os pobres são um sacramento. Quando os crentes quiserem tocar Jesus, eles sabem onde devem ir, nos pobres. E aí a questão é, como é que nós temos os papas falando desta dimensão sacramental dos pobres? De onde é que eles tiram isso? Onde é que eles escolheram isso? E a resposta aqui é bastante simples do Evangelho. No Evangelho, já as bem-aventuranças nos falam que os pobres são bem-aventurados porque a eles pertence o reino dos céus. Tanto Mateus como Lucas trazem essa dimensão. E quando Jesus, lá no final do Evangelho de Mateus, capítulo 25, nos versículos 31 a 46, quando ele pinta para nós a cena do juízo final, ou juízo universal, na linguagem de alguns, ele coloca como critério para a salvação, não um critério religioso, mas um critério ético, de reconhecê-lo nos pobres. Jesus não diz que nós iremos para a salvação eterna ou para a condenação eterna porque nós participamos de ritos religiosos ou porque deixamos de participar dos mesmos ritos. Jesus diz claramente, com todas as letras, e apenas isso: eu estive com fome e me destes de comer. Eu estive com sede e me destes de beber. Estava nu e me vestistes. Preso e doente e fostes me visitar. Era estrangeiro e me recebestes em casa. Quer dizer, o critério para a salvação é um critério deslocado do eixo religioso, de um eixo cultual, para um eixo ético. Um eixo de reconhecer que esses pobres, a quem nós atendemos ou não atendemos, a quem nós amamos ou não amamos, a quem nós resgatamos ou não resgatamos, são um sacramento de Cristo, são a presença dele. E aqui é interessante recordar que muitas vezes a nossa teologia mais caseira, ela nos ensina que quando nós doamos aos pobres, nós emprestamos a Deus. Mas se eu digo que o pobre é um sacramento, ou que os pobres são um sacramento, nós temos que entender que pelos sacramentos é Deus quem toca em nós, é Deus quem vem a nós. Ou seja, ir aos pobres não é uma forma de irmos a Jesus, mas é a forma que Jesus escolheu para vir até nós. A sacramentalidade dos pobres mostra que Deus escolheu este modo sacramental de presença. E aí talvez nós tenhamos que concordar aqui com a grande expressão de Dom Pedro Casaldáliga, quando ele dizia que os pobres são o único sacramento verdadeiramente universal, porque está em qualquer lugar do mundo. Recordemos essa presença de Cristo, recordemos a sacramentalidade dos pobres, porque em cada pobre que cruza a nossa vida, Cristo toca na nossa existência.